Pré-Escola 1, Unidade 9, Episódio 9. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vai ter muita leitura, vamos aprender muitas palavras novas. Vai ser muito divertido e vamos conhecer também novos lugares. Hoje nós vamos brincar com os livros. E você? Já está com o seu material? Todos prontos? Então vamos começar. Vamos cantar comigo? A anel, B de bola, C de casa, D de dado, E de escola, F de foca, G de gato, H de hipopótamo, I de igreja, J jacaré, K de caixa, L de limão, M de mamão, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de urubu, V de vaca, W hammer, X de Charlie, Y de Ivone, falta uma letra, vamos dizer, é o Z de zebra do nosso ABC. que legal! Adorei! A letra do dia é W. W de windsurf. W de webcam. W de Wi-Fi. W de Walkman. Brincando com as palavras. Oi, crianças! Bem-vindos a mais um Brincando com as Palavras. Eu sou a Denise e hoje nós vamos continuar conversando sobre sentimentos. Nós já aprendemos muito sobre isso aqui, não foi? Nós já conversamos, já lemos histórias, já lemos e relemos O Medo do Menino, de Elias José. E hoje eu não quero falar de medo, ao menos por enquanto. Eu quero falar de um outro sentimento. Um sentimento que às vezes pode ser difícil de sentir. E às vezes também é um sentimento que incomoda os outros. Esse sentimento é a raiva. A raiva é um sentimento que todos nós sentimos. Todo mundo sente raiva. Adulto, criança, adolescente, todas as pessoas sentem raiva, sabia? Todo mundo que mora aí na sua casa sente raiva. Todas as pessoas que você conhece sentem raiva. Sim. Agora, por que será que às vezes algumas pessoas têm medo de sentir raiva? Ou têm raiva de sentir raiva? Outras pessoas não gostam que outros que estão com raiva fiquem perto. Sabe por quê? Porque é difícil a gente lidar com a raiva. E às vezes a gente sente raiva e faz coisas assim não muito legais quando estamos nos sentindo com raiva. Entende? Hoje o livro que nós vamos ler se chama A Raiva. E a gente vai entender como é isso. Vamos conversar um pouco sobre como a raiva começa e às vezes o que ela pode causar. Vamos ouvir. A Raiva foi escrita e ilustrada por Blandina Franco e José Carlos Lolo. No começo, era só uma raivinha à toa, uma coisa boba, que nem tinha razão de ser, mas que mesmo assim era. E no começo, ela ficava num canto, ruminando,
e se alimentando dela mesma. Depois de um tempinho, ela começou a se alimentar de outras coisas. Um olhar de alguém meio de lado, um sorriso diferente, uma palavra torta, uma imagem distorcida. Estava ali a raiva se alimentando. Até que tudo mesmo alimentava aquela raiva. Se as pessoas estavam dançando, ou se estavam sentadas conversando, se estavam apaixonadas, ou se praticavam algum esporte. E não adiantava alguém tentar falar com ela, porque a raiva é surda. Não adiantava tentar mostrar alguma coisa para ela, porque a raiva é cega. E muito menos tentar convencer a raiva de alguma coisa, porque ela é vaidosa, burra e só pensa nela. E assim, a raiva foi crescendo e ficando enorme. E não era mais uma raivinha à toa, era uma fúria, uma cólera, uma ira. Ela era tão grande que não cabia mais nela mesma e explodiu. Olha só o que aconteceu. E você não imagina o trabalhão que deu para o bom senso arrumar aquela bagunça. Sim. Então, o que você achou dessa história? Como é que a raiva começou? Lá no comecinho da história. Grande. Pequenininha, no cantinho. Não foi? E aí, ela foi se alimentando. Se alimentando de coisas que via, que ouvia, de pessoas, de situações, de imagens distorcidas e foi crescendo, 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 até que, BUM! Explodiu. Explodiu. Como tantas e tantas vezes, nós, quando estamos com raiva, BUM! Explodimos. Aí saem palavras, atitudes, não é? Coisas que machucam os outros, machucam a gente. E quem é que fica com o trabalho no final? Quem é que ficou com o trabalho no final da história? O bom senso. Ele que tem o trabalho, ó, de limpar para lá e para cá. E essa história me lembrou um outro livro. Um livro que se chama Mamãe Zangada. Esse livro, de alguma forma, também fala da raiva. Vamos descobrir por quê. Ele foi escrito e ilustrado pela Jutta Bauer, a mesma autora daquele livro que nós lemos outro dia, A Rainha das Flores. Vamos então ouvir a história da Jutta Bauer. Mamãe Zangada. Hoje de manhã, mamãe gritou tanto que eu me despedacei em pleno ar. Minha cabeça voou para o universo
Meu corpo afundou no mar. Minhas asas se perderam na selva. Meu bico desapareceu nas montanhas. Meu bumbum caiu no meio da rua. Cadê o bumbum dele? Vamos procurar. Minhas patas ficaram paradas, mas de repente se puseram a correr e correr. Eu queria procurá-las, mas os olhos estavam no universo. Eu queria gritar, mas o bico estava nas montanhas. Eu queria voar, mas as asas estavam na selva. Cansadas de correr, as patas chegaram no deserto do Saara ao entardecer, quando uma grande sombra se deitou sobre elas. Era a mamãe zangada, que tinha recolhido e costurado todos os meus pedaços. Faltava somente as patas. Desculpe, disse a mamãe zangada. Fim. Como é que essa história começa? Como que a mamãe zangada começa? Esse livro, A Mamãe Zangada, começa com a mamãe desse pinguim muito zangada. Ela estava irada, não é? É mais do que brava. E aí o que ela fez? Você lembra? Aqui na primeira página, ela gritou tanto que o que aconteceu com o pinguim? Ele se despedaçou no ar. O que você acha que a mamãe estava sentindo quando ela gritou? Ela estava com raiva, irada, brava. Isso mesmo, frustrada ou decepcionada também. E aí ela gritou e o pinguim se despedaçou. E agora eu quero perguntar para você. Lá no meio aparecem umas coisas engraçadas. As asas vão para a selva, o bumbum vai para o meio da rua, o bico vai parar em outro lugar, os olhos vão parar no universo, não é? Mas eu quero saber outra coisa. O que a mamãe faz para unir de novo todas as partes do pinguim? O que é que ela fala para ele enquanto ela costura? Desculpe. Essa é a linha que a mamãe usa para costurar. É o que no livro A Raiva apareceu como o bom senso. Muitas vezes, quando a gente explode de raiva, quando a gente grita, quando a gente briga, muitas vezes, para não dizer todas elas, nós precisamos fazer algo para reparar aquilo. E aí pode ser o bom senso com a vassourinha na história da raiva, pode ser a costura da mamãe. Desculpe. Isso mesmo. Vamos então ficar com essas histórias guardadinhas aqui. A gente volta no nosso próximo encontro com uma outra história sobre sentimentos. Um beijo para você.
Tchau! Brincando de aprender. Olá, pessoal! Olá, Alfa! Olá, Beto! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao Brincando de Aprender. No último Brincando de Aprender, nós fizemos uma atividade incrível, não é mesmo? Nós falamos sobre o texto O Medo do Menino e conversamos sobre várias coisas desse texto. Falamos sobre lendas que protegem, medo e proteção. No nosso livro de atividades, nós desenhamos 3 coisas que 3 personagens de lendas protegem. Tinha o Negrinho do Pastoreiro, a Iara e o Curupira. Vocês conseguiram fazer essa atividade e desenhar o que eles protegem? Sim? Então vamos ver. Hoje eu vou mostrar a atividade da Natália. Olha tudo que ela desenhou. Ela desenhou que o Negrinho do Pastoreiro protege coisas perdidas? Sim, o Negrinho do Pastoreiro ajuda a gente a encontrar coisas que nós perdemos. E a Iara? A Iara protege pescadores e marinheiros dos perigos que eles correm no mar. E o Curupira? O Curupira foi criado para dar medo nas pessoas e fazer essas pessoas não machucarem a floresta. Ele é o protetor da floresta. E dos animais também. A Natália desenhou tudo isso. Desenhou que o Negrinho do Pastoreiro nos ajuda a procurar coisas perdidas, que a Iara protege marinheiros e pescadores e que o Curupira protege a floresta. Eu adorei os desenhos da Natália. E vocês? Também gostaram? E fizeram dessa forma? Desenharam todas as coisas? Muito bem, pessoal! Eu adorei os desenhos de vocês. Essa atividade foi muito divertida. Conversamos sobre lendas, sobre proteção e sobre medo. E aprendemos que o medo está aqui para nos proteger também. Agora que nós já falamos da atividade passada, vocês devem estar se perguntando: Bruna, o que nós vamos fazer hoje? E pessoal, eu ouvi a Denise falando mais uma vez dessa história, O Medo do Menino. A Denise também falou sobre sentimentos e leu outro livro para nós. A raiva é um sentimento que a gente sabe que a gente sente e que quando a gente sente, a gente deve parar para entendê-lo, para que a gente não machuque ninguém enquanto a gente está sentindo raiva. Eu adorei o Brincando com as Palavras. Mas e aqui no Brincando de Aprender? O que nós vamos fazer? Já que nós estamos falando sobre o texto O Medo do Menino, vamos conversar um pouquinho mais sobre os medos que nós falamos? A gente comentou alguns medos aqui, né? Medo de inseto, medo do escuro, medo de monstros, medo de sombras, medo de bruxas. Tem muitos medos diferentes. Vocês têm medo de quê? Medo de se machucar, tem medo de pular no mar fundo. Eu também tenho medo. Tem medo de animais selvagens? Eu tenho medo. Tem medo de armas, medo de arco e flecha, medo de fantasmas, de criaturas mágicas que nós não conhecemos, medo de algumas histórias que nós lemos, mesmo que não sejam verdade, medo de altura, medo de levar um choque, medo dos raios, dos trovões. Eu tenho medo dessas coisas também. O medo é uma coisa que nos protege. A gente falou um pouquinho sobre isso. E ter medo de todas essas coisas nos protege? Nos protege, exatamente. Vamos imaginar aqui uma situação. Tem uma tomada bem ali. E eu tenho medo de botar o dedo na tomada. Esse medo é um medo bom ou um medo ruim? É um medo muito bom, pois a gente sabe que é perigoso botar o dedo na tomada. Nós podemos levar um choque. Então, ter medo de botar o dedo na tomada é um medo que nos protege. Devemos ter esse medo, sim. E medo de altura? Eu estou numa montanha-russa, mas é uma montanha-russa bem segura. Eu estou
travada, com um cinto de segurança. Estou protegida, mas eu ainda estou com medo. Esse é um medo bom ou um medo ruim? É um medo bom, mas se eu estou na montanha-russa e sei que estou segura, eu sei que eu estou protegida. Então, é bom ter esse medo para que você se preocupe em checar todas as coisas, de estar sempre protegida, usando o cinto de segurança, a trava de segurança, para que você não caia da montanha-russa. Então, é um medo bom, é um medo que faz você prestar mais atenção na hora de entrar e de se proteger. E o curupira? O curupira bota medo nas pessoas. E as pessoas que têm medo do curupira protegem a floresta. Não destroem e não desmatam. Esse é um medo bom ou um medo ruim? É um medo muito bom. O curupira dá medo nas pessoas para proteger a floresta. Então, se vocês têm medo do curupira, eu também teria. Eu nunca quero fazer nada de mal à floresta. É por isso que eu não tenho medo do curupira. Eu nunca quero fazer nada de mal. E além de eu não querer fazer nada de mal, se eu fizer, eu sei que o curupira pode me pegar, pode me machucar. Então, eu tenho 2 motivos muito bons para proteger a floresta. E as pessoas que não querem proteger a floresta, protegem por medo do curupira. E o medo de pular em um rio que você não conhece. Você tem esse medo? Eu também tenho. Por que você tem medo? Porque é uma coisa que a gente não conhece e a gente não sabe se a gente pode se afogar, se tem pedras, se tem uma correnteza e eu posso me afogar, posso ser levada pela água. Não sei se tem jacarés, crocodilos. Não sei se tem animais que podem me machucar. Então, eu não pulo no rio, porque eu tenho medo dele. Eu tenho medo de um rio que eu não conheço. Então, eu não pulo, fico protegida e não corro o risco de me machucar, de me afogar ou até de bater a cabeça em alguma pedra. Imagina. Tem muitos medos que nos protegem e eles são muito importantes para manter a gente seguro. O que vocês fazem quando vocês sentem medo? Quando eu sinto medo de alguma coisa, quando eu escuto algum barulho e eu sinto medo, eu não gosto de ficar sozinha. Eu gosto de ficar perto de alguém. Perto de alguém que me conhece e que vai me proteger. O meu pai ou a minha mãe, a minha família, ou até a minha professora, os meus amigos. Eles vão sempre me ajudar. Então, se você sente algum medo, você faz o quê? Você vai falar com a sua mãe, falar com o seu pai? E aí eles te ajudam a entender ou te mostram o que aconteceu, que barulho foi aquele. Entendi. Eu farei a mesma coisa. E você? O que você faz? Você gosta de ficar sozinho? De ficar longe do barulho ou ficar longe da coisa que você tem medo? Se isso faz você se sentir melhor, tudo bem. Eu não gosto de ficar sozinha quando eu tenho medo. Eu gosto de ter alguém do meu lado para poder conversar sobre o que eu estou sentindo. E você? O que você faz quando você sente medo? Ah, você quer me dar um exemplo? Ah, é um ótimo exemplo. Eu vou falar isso para todos. Ela me contou que quando ela tem medo de alguma coisa embaixo da cama dela, algum monstro, algum animal, algum bicho, e ela tem muito medo, ela sai e pede ajuda à irmã dela. A irmã dela levanta e vai atrás e olha embaixo da cama dela, dos armários, tudo para tranquilizá-la e mostrar que não tem nenhum monstro. Ela se sente muito melhor com a ajuda da irmã. Muito bem! Vocês fazem isso também? Pedir ajuda a um irmão? É um ótimo jeito! Eu também fiz muito isso. Pedi ajuda para minha irmã, para ela me ajudar quando eu senti medo. Quando nós sentimos medo, é muito importante que a gente procure alguém, ou converse sobre, ou faça alguma coisa que nos faça sentir melhor. Eu adorei conversar sobre isso com vocês, sobre medos e sobre soluções para eles. E também que os medos nos protegem. Agora que a gente já falou sobre tantas coisas importantes,
Vamos partir para o livro de atividades? Vocês lembram do nosso livro, não é? É esse aqui. Dentro dele tem todas as nossas brincadeiras, todas as nossas atividades. Nós já fizemos tantas por aqui e hoje vamos fazer mais uma atividade incrível. Agora chegou a hora tão esperada, pessoal. Alfa, Beto, vocês estão prontos? E vocês, crianças, estão prontos? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Abram os livros. Livros na página 176. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Tem 3 cenas. O que está acontecendo nelas? Será que essas crianças estão com medo? Qual será a atividade de hoje? A atividade de hoje é: o medo serve para quê? Aqui embaixo tem as instruções. Eu vou ler para nós. Já sabemos que o medo é nosso amigo, porque nos protege. Agora, vamos pensar em quais atitudes são legais e protetoras quando sentimos medo de algo. A primeira: pedir o colo do pai, da mãe ou de alguém querido. É legal? Se sim, pinte a cena. Se não, deixa em branco. Entendi, pessoal. Se vocês acham que essa atitude é uma coisa legal para se fazer quando você sente medo, você vai colorir. A segunda: ficar sozinho chorando. É legal? Se sim, pinte a cena. Se não, deixe em branco. Se a cena número 2 faz você se sentir melhor quando você sente medo, é só colorir. A cena número 3: pedir ajuda a alguém. É legal? Se sim, pinte a cena. Se não, deixe-a em branco. Você pedir ajuda a alguém quando você sente medo é uma coisa que você faria quando sente medo? Sim? Então pode colorir. Se não, é só deixar em branco, pessoal. Vai ser muito divertido colorir essas cenas e pensar nas atitudes que nós podemos ter quando nós sentimos medo. Eu estou ansiosa para começar essa atividade. Então, eu vou fazer a minha atividade aqui com o Alfa e com o Beto. E vocês, façam aí também. No próximo Brincando de Aprender, você pode trazer para me mostrar? Então está combinado, pessoal. Faça a atividade com muito cuidado, muito capricho e não esqueça de se divertir. Lembre-se de tudo que nós fizemos hoje. Sobre todas as nossas brincadeiras, as nossas conversas e sobre o texto que a Denise nos contou. Parta para o livro de atividades com todas essas informações na sua cabeça. No próximo Brincando de Aprender, não esqueça de trazer para me mostrar. Obrigada pela companhia e eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente, brincando e aprendendo. Tchau, crianças!